2. Enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Um abismo. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando comprando por causa da opressão dos inimigos. Com ferida mortal em meus ossos me apontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Agora vamos todos à parte, estrofe 11 desse salmo, bem forte, a parte 11. Vamos lá? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos orar mais uma vez, irmã Lidiane, por favor, nos conduza a Deus com a palavra de oração nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, louvando o Teu nome, Senhor, reunidos em adoração a Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de fazermos parte dessa comunidade, Senhor. Obrigado pelo privilégio de conhecermos a verdade, Senhor, e a Tua salvação, Senhor. Senhor, esteja com cada vida aqui, Senhor, e que o Senhor possa já, desde agora, abrir os corações do que precisam receber a Ti, ó Deus. Senhor, muito obrigado pelos louvores entoados, pelas palavras ministradas, Senhor. Esteja, Senhor, com cada um, Senhor, preparando, Senhor, e que nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, sejam realmente puras a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Nós vamos passar alguns comunicados daquilo que vai acontecer através da nossa igreja. E gostaria de dar oportunidade, não sei se tem algum comunicado a fazer sobre essa semana agora. Dessa semana agora, tem algum comunicado a fazer? Não? Irmã Fabiana. Dia 1º. Ótimo. Irmãos, o mês de maio está se aproximando. E nós elaboramos uma programação toda especial para o mês de maio, que é o mês da família. Começa no dia 1º e vai até o dia 1º de junho. Toda semana nós receberemos um preletor de fora para falar às famílias aqui da igreja, tanto de manhã quanto à noite, com exceção do dia 4, que é a Assembleia, que é a ceia do Senhor, e no dia 11 é na parte da manhã. Mas nós vamos receber 2 pastores lá de Vila da Penha, que estarão falando das famílias, uma psicóloga que está falando de manhã para as mães e os pais. Enfim, são todas as atividades nesse mês. O tema que nós vamos trabalhar, que vamos abordar, é uma família com a identidade reconstruída, com o objetivo de facilitar a reconstrução da identidade familiar. Então falaremos sobre obediência, sobre amor, sobre muitos assuntos no mês de maio. E nós vamos abrir a programação do mês de maio com o Junta Panela, que será realizado no sítio do irmão José Nunes. Como é que é o nome do sítio? É sítio Nosso Refúgio. Isso. Sítio Nosso Refúgio. É isso mesmo, não é, né? Sítio Nosso Refúgio. A irmã Fabiana
ela está elaborando junto com o irmão Luiz e junto à panela, está coordenando, está administrando as famílias. E vamos chegar de manhã no sítio, vamos tomar um café, feriadão. Depois do café nós vamos fazer uma devocional e vamos liberar os irmãos para alguma dinâmica. Aí você vai falar assim, pastor, mas vai ser de graça? O junto à panela é de graça, agora o sítio não. Claro que não. O valor do sítio é R$30, tá? E aí nós vamos abençoar o irmão, porque o batismo é feito lá no sítio Zé Nunes, aí o sítio é bom. A festa de final de ano, o sítio também é legal. Mas quando chega na hora da gente pagar, né, R$30, não, aí não tem espaço. Não, o sítio é bom, pagando ou não pagando, o sítio é ótimo. Então, eu quero desafiar você a dar um nome para a irmã Fabiana. E você, oi. A gente vai colocar uma lista lá no grupo da igreja. Os irmãos que quiserem, que forem, espero que sejam todos, vai colocar o nome lá, aí a gente já sabe que pode contar com ele dentro da panela. Depois vamos elaborar outra panela junto com os irmãos. Isso aí. Eu não tenho condição, porque eu estou desempregado, não sei. Aí você vai procurar a irmã Fabiana e vai falar com ela. Porque a igreja, ela existe para isso, né? Para facilitar os irmãos. Então, vai ser o momento da família, o mês da família, o dia da família de passar junto. E você vai guardar R$30 aí, né? Para você passar lá junto o dia todo no sítio. R$30 é barato demais. Criança até 10 anos não paga, essa é a boa notícia, né? Então você vai participar, né? Oi? Isso, com certeza. Oi? Depois de 60, terceira idade, eu acho que paga. Tem que falar de amor. Mas olha, irmãos, brincadeira à parte, é uma programação que nós elaboramos por meio da família. Nós vamos investir, né? Continuar, permanecer investindo nas famílias. Já tem o curso da Mulher Única, que a irmã Márcia está liderando. Encontro casais, dia 3, 4 e 5 de outubro, não é isso, irmã Sônia? É isso mesmo, 3, 4 e 5 de outubro, né? As fichas estão comigo, R$400 o valor do encontro. Foi colocado ali, obrigado. Então tá aí, ó, nosso quarto encontro de casais pela RPM, tá? 3, 4 e 5 de outubro. O objetivo é as famílias. Então, você, pastor, eu não tenho como pagar à vista. Não tem problema não. Você não pode pagar à vista, você pode pagar por prestação, parcelado, no cartão de crédito. Só não tem boleto. Mas você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix, né? Então, sempre tem um jeitinho. Pastor, tem vaga? Tem. Ainda tem algumas fichas, mas a vaga é limitada. Então, você deve correr, pegar sua ficha e fazer a sua inscrição para esse encontro de casais, para ser uma bênção ainda voltado para as famílias. Não sei se tem mais algum... Pastor, dia 27 de abril, Café da Comunhão, referente ao dia da Escola Bíblica Dominical. Então, dia 27 de abril, agora, Café da Comunhão, em homenagem ao dia da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha, viu, Márcio? Que alegre, muito mesmo. Uma homenagem ao dia da Escola Dominical. Então, você é nosso convidado, vai participar de um cafezinho aqui, de manhã, que será Café da Comunhão. Daniel, tem um comunicado? Boa noite, igreja. Boa noite. Eu vim trazer um comunicado bem interessante para você, igreja do Senhor. Domingo que vem vai ser a Páscoa. Amém? Todo mundo concorda? Todo mundo tá ligado, né? Domingo que vem teremos a Páscoa. E a nossa igreja, junto com diversos irmãos e colaboradores, vamos ter o nosso musical de Páscoa. Amém? Tá muito fraco para melhorar isso aí, né, gente? O nome do musical vai ser Musical Ele Vivo, no dia 20 de abril. Então você vai ver aqui pessoas que você vê sentadinho no banco aí atuando, cantando, adorando ao Senhor. Amém? Então eu quero te convidar no dia 20 de abril, guarda na agenda. 20 de abril vai ser o nosso musical. Então você vem de gala, entendeu? Arrumado, bonito, porque vai ser um culto de Páscoa. Entendeu? Um culto em que aconteceu na Páscoa? Ressurreição de Jesus.
Então, por favor, compareçam, colaborem, estejam conosco, vai ser uma bênção. E logo depois desse musical teremos a nossa ceia do Senhor. Então, mais um motivo para você vir de gala, salto alto, tem ar-condicionado, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Eu estava pensando aqui uma ideia, né, que veio assim na mente com essa programação toda aí. Eu estava pensando em colocar o diácono aqui na frente, junto com o pastor, com aquele roupão, estilo lá no... Né, o diácono, aquele roupão bonito, né, bem estilo mesmo a caráter lá da época da Jerusalém e tal. Né, fica legal, né, Gilberto? O negócio é arrumar o roupão, né? Mas Miguel cuida disso rapidinho, ele arruma rápido, Miguel ali. Ele gosta de ideias, sempre consegue arrumar o roupão. Né? Uma brincadeira à parte, irmãos. Vai ser uma bênção, viu, a direção da programação pelos jovens da igreja. Isso é muito legal, né, ver os jovens envolvidos. Aliás, eu quero agradecer à juventude da igreja que hoje fizeram um trabalho bonito de visitação de rua. Para quem não sabe, estão o dia todo na igreja hoje, passaram o dia todo aqui na igreja, né? Almoçamos na igreja, visita, lanche da tarde, mas eu quero assim agradecer a todos que participaram, e a cozinha, né? As irmãs prepararam a alimentação. Fique de pé, as irmãs que estavam na cozinha, fique de pé aí, por favor. Não, fique de pé, por favor. Fique de pé. A irmã Márcia, quem mais? Olha aí, ó. Irmã Vera. Aí, os 4 irmãs. Preparando a alimentação espiritual de primeira qualidade, a alimentação dos jovens, tá? Pirão, peixe frito, legumes, salada, arroz, feijão, bolo. E depois ele saiu aí e fizeram visitas, né? Fizeram visitas. Eu acho que na casa do Luiz aí, não tiveram na nossa casa, Luiz? Cadê? Tiveram na sua casa também essa galera, não teve? Mas, meus irmãos, muito obrigado, jovens da igreja. Tá? Parabéns ao pastor Wellington, toda a juventude, né? Todos os irmãos envolvidos nessa programação. Deixa eu falar aqui o último comunicado para os irmãos. Tá? Maio, junho, julho, agosto e setembro. São 5 meses praticamente. A igreja vai realizar uma programação praticamente inédita aqui no Vale das Pedrinhas. E também na própria denominação batista, como Igreja Batista, aqui em Magé. Vai ser a primeira igreja, presta atenção, primeira igreja a receber a carreta missionária. Primeira igreja batista aqui em Magé a receber a carreta missionária no dia 30 de setembro e 1º de outubro. Eu participei de uma reunião com a irmã da Junta de Missões Nacionais, aí eu saí de lá meio que, né, não decepcionado, mas falei agora, porque havia uma necessidade de conseguir os profissionais para trabalhar na carreta. Tem a carreta, mas não tem os profissionais, dentista, ginecologista, clínico e tal. E aí, quando foi na final de semana agora, a irmã ligou para mim, irmã Maria Helena, falou assim: meu pastor, eu quero te dar uma boa notícia. 67 voluntários inscritos, e uma boa parte é do Vale das Pedrinhas, para trabalhar como voluntários. E para minha surpresa, tem um dentista, e agora estou aguardando a confirmação de um clínico geral. Então, irmãos, é motivo de louvor. Nós faremos um trabalho social, com atendimento de clínico geral, ginecologista, dentistas, psicólogo, advogado, cabeleireiro. Então, eu vou colocar no grupo da igreja um link. Se você sabe cortar cabelo, se você é psicólogo, advogado, se você é assistente social, você vai fazer a sua inscrição pela Junta de Missões Nacionais, você vai poder trabalhar e dedicar uma parte do seu dia. É em uma quarta-feira, de 8 horas até às 17 horas. Na quarta e na quinta, de 8 às 17, depois faremos um culto de encerramento aqui pela Junta de Missões Nacionais. Então vai ficar gravado, marcado na história da Junta de Missões Nacionais, a Igreja Central do Vale das Pedrinhas participando desse evento de evangelização nessa data tão importante. Então, por favor, marca na sua agenda, quarta e quinta-feira, tá? Então esse é o nosso comunicado. Tem mais comunicado? Cantina hoje, espetinho a R$6.
Aí tem cantina hoje, a R$3 o espetinho. 6. Vai agora. Dito isso, nós vamos ouvir uma participação musical, uma música inspirativa, pelo irmão Lucas Borges, que vai nos abençoar com uma canção. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje é domingo para celebrar o Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Então peço para que vocês se coloquem de pé para te adorar o Senhor. Amém? Que vocês prestem bastante atenção nas letras dessas duas músicas que eu vou cantar aqui hoje. Porque são duas letras que falam muito no coração da gente. Foi o sacrifício que Ele fez por nós, que Ele estabeleceu a nossa aliança com Deus. Amém? Sacrifício que nos fez estar aqui hoje, esse sacrifício que fez nós termos essa comunhão como irmãos, como igreja do Senhor, amém?
estarmos aqui reunidos na tua casa. Continue conosco, nos unge, nos inspire, para que possamos ser espelhos para aqueles que precisam te enxergar. Muito obrigado. Essa oração em nome de Jesus. Amém. Fazer um momento de dedicações, dízimos e ofertas. Eu gostaria de cantar com os irmãos aquele cântico, aquele hino do cantor cristão, escrito por Salomão Guizmo, um grande judeu, que escreveu essa belíssima canção e ele diz: tudo entregarei. Salomão Guizmo, um judeu errante. E ele deixa essa canção como lição que nós precisamos entregar, assim como ouviu essa canção: tudo entregarei, tudo entregarei. Eu quero separar um texto para esse momento ofertório, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9. Coríntios 9, verso de número 7. Já está aqui, já foi projetado. Vamos fazer a leitura em uníssono. Quando eu falo uníssono, eu falo todos, né? Todos juntos. Então vamos fazer essa leitura em uníssono bem forte, tá bom? Vamos lá? Cada um com segundo o seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Deus, Ele ama aquele que dá. Ele se agrada àquele que dá com alegria, não por obrigação, não com tristeza. A entrega para o Senhor deve ser espontânea, com alegria e com muita vontade também no coração de que Ele é merecedor de toda a nossa honra. Quando nós entregamos ao Senhor, nós estamos honrando o Senhor com o nosso dízimo, honrando o Senhor com a nossa entrega. Então, que possamos aprender isso. Nós vamos cantar o hino 295 do cantor cristão. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Vamos cantar, vamos ver quantas estrofes aqui. Vamos ficar muito cansativo com os irmãos. Cantaremos, são 5 estrofes, né? Eu acho que dá para cantar tudo, não dá? Amém? Amém. Isso. Então vamos cantar. 295. Deixa eu ver a tonalidade, né? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sei por ti darei.
agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mas também agradecer a Deus pelos irmãos que têm contribuído direto e indiretamente com o crescimento dessa igreja. Mesmo não conseguindo entregar o dízimo, mas nós acreditamos verdadeiramente que ainda assim há pessoas que contribuem através da oração, do envolvimento de alguma forma, mas têm contribuído para o crescimento da igreja. Mas eu também quero fazer nesse momento, um momento todo especial de gratidão pelos aniversariantes desse mês agora. Então quero pedir que todos os aniversariantes, por favor, venham aqui na frente receber um abraço do irmão Daniel, que está aqui do lado, e da irmã Beatriz. Então, os aniversariantes, por favor, vão lá. Pode sair do seu lugar. Vou chamar por nome. Irmã Cristina, irmã Cristina, Eliasibe, Gilberto, Jéssica. Quem? Pastor Joelson e a esposa. Cadê o pastor Joelson? Vamos lá, pastor Joelson, por favor. Está fazendo aniversário também? Ah, sim, legal. Bom, né? Eu quero convidar o presidente do corpo diaconal, o irmão José Nunes, por favor, que venha aqui na frente orar pelos aniversariantes. Casamento. Irmãos, vamos quebrar aqui presta atenção. Vamos quebrar aqui um pouco aquele protocolo, né? Vamos cantar um parabéns para esse aniversariante aqui. Vamos lá? Parabéns a você. Fica feliz, parabéns a você. Fica felicidade, muitos anos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Aniversário de casamento, o pastor Joelson e a irmã Elizabeth. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que o Senhor acrescente os anos de vida, de matrimônio de vocês, e os outros aniversariantes também, a mesma coisa. E o nosso muito obrigado, receba um abraço apertado da Igreja Central das Pedrinhas para todos vocês. Vamos orar? Irmão José Nunes, pode orar aqui, irmão? Por favor, vem cá. Pai nosso que está nos céus, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por essa grande oportunidade de estar na Tua presença, te louvando, te glorificando e te exaltando o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a glória e de toda a honra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que tudo vem de Ti, sabemos que sem Ti nada somos. Queremos colocar, Senhor Deus, todos esses irmãos, as irmãs que completaram mais um ano de vida, Senhor Deus. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor tome cada um em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar multiplicando cada dia os seus dias aqui na terra, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando cada um nas suas dificuldades, nas suas vitórias. Sabemos que temos aflições, mas sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa também todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, aqueles que não puderam vir, Senhor Deus. Queremos colocar todos em Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoe também a programação que está sendo feita para honrar e glorificar o Teu nome. Queremos pedir também, colocar nas Tuas mãos o pastor, que vai nos trazer, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor já tenha colocado no seu coração, e ela possa, Senhor Deus, encontrar lugar, Senhor Deus, que eu possa estar com meu coração aberto, que cada um aqui possa, Senhor Deus, entender a Tua palavra, e possa, Senhor Deus, encontrar a Ti, Senhor, daqueles que ainda não encontraram, e nós que já estamos, Senhor Deus, aos Teus pés, possamos, Senhor Deus, tirar lições para nossas vidas, que possamos colocar também, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. Muito obrigado por tudo, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, os irmãos podem tomar o assento. Eu quero conhecer, querido, nós, queremos conhecer os visitantes que estão conosco nessa noite. Eu quero pedir que todos os visitantes que estão do lado de cá fiquem de pé, por favor, desse lado aqui. Se há visitante entre nós, pode se colocar de pé, por gentileza. E do lado aqui também, se existe visitante, pode se colocar de pé, se assim for a tua vontade. Só tem a irmã Thelma, né? Não tem mais visitante? Nós? Fique de pé, por favor. Eu quero convidar a igreja a saudar o nosso visitante com aquela saudação calorosa. Vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre e não demorem. José fica conosco para todo sempre. Irmã Thelma e a visitante de Eloá, né? Toda semana Eloá traz uma visitante na igreja, fazendo discipulado, é o RD. Muito bem, Eloá. Pode tomar assento. Nós vamos, nesse momento, passar para a equipe de louvor. Eu estou lá vendo lá atrás, eu acho que é o Jade que eu vi lá atrás no cantinho. Ah lá, que bom rever o irmão, o Júnior também com a esposa. Bom demais rever vocês aqui na Central do Vale das Pedrinhas. Vocês sempre são daqui, nunca saíram daqui, né? E essa é uma alegria recebê-los aqui. Deus abençoe. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor. Sobre mim.
se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga não há nada, não há nada, não
nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra beber no ressentimento. E ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, Jesus. Muito obrigado porque eu senti a sua presença aqui nessa noite. Muito obrigado porque a sua presença é real. Eu posso sentir a sua presença, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor derramado todos os dias pelas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor me escolheu como seu filho. E o Senhor nos escolhe a cada dia. Mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, errando, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Pai, muito obrigado pelo seu amor derramado naquela cruz. Muito obrigado porque cada dia, em cada luta, em cada dificuldade, o Senhor mostra o quanto o Senhor nos ama. Muito obrigado por isso. Continua conosco durante esse culto. E o Senhor abençoe as nossas vidas a cada dia mais. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado na vida dos irmãos, da equipe de louvor da igreja. A nossa alegria em ver o crescimento desses irmãos, desses jovens, a Natasha, o Jonathan, a Beatriz e tantos outros irmãos que tem a cada dia, vai crescendo mais e mais, né, do Emerson, né, do Marley, irmãos comprometidos com ele. Para quem não sabe, esses irmãos eles estão aqui ensaiando toda quinta-feira, sexta-feira, e às vezes eu chego aqui de surpresa, que tarde da noite, 23 horas, 22 horas, estou aqui ensaiando aqui ainda, até tarde, certo, Emerson? Para oferecer o melhor para Deus. Então, esse nosso agradecimento a Deus, o coração cheio de gratidão pela vida de vocês, porque vocês são bênção e têm sido bênção na igreja e para o reino de Deus. Nosso muito obrigado pelo pessoal da mídia, pelo pessoal do som, que a cada dia vão se empenhando para oferecer o melhor para Deus, que Deus merece o melhor. Nós vamos orar pelas nossas crianças que vão participar do clube infantil. Quero convidar todas as crianças aqui na frente. Hoje é a tia Poliana que vai ficar com as crianças. Tia Poliana, tia Letícia, né? Isso mesmo? Tá certo? Tia Márcia também não, né? Não, tia Márcia não. Vamos orar? Vamos começar com o nosso Pai Celestial. Eu quero convidar a irmã Érica que ora, Senhor, pelas crianças. Pode ser? Oremos, Pai querido, Pai amado, peço que o Senhor nesse momento venha estar falando aos nossos corações, Amém, nesse tempo, Pai, nessa língua, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada criança, Deus, que vai também receber da Tua palavra, Deus. Ó Pai, esteja cuidando das tias, Senhor, que estarão direcionando, ó Pai. Ó Pai, que elas venham estar falando de uma maneira que as crianças vão entender, Senhor, que venha ser uma semente, ó Pai, plantada em cada coração, ó Deus. Peço, Senhor, que faça presente. Na nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.
Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias. Já falei o texto? Não falei o texto, né? Pois é. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra lá no livro de Gênesis. No capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer um tanto diferente. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé, com toda a reverência à Escritura Sagrada. Sinto o desejo no coração de fazer essa leitura diferente. Ao invés de fazer sentado, façamos essa leitura de pé. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Beceba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-ão ao ocidente, e ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que eu tenho dito, ou o que eu tenho prometido. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Vamos repetir o verso 16? Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: qual terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta. Então levantou-se Jacó pela manhã, cedo, bem cedo, de manhã cedo, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna ou por altar, e derramou azeite em cima daquele altar. Chamou o nome daquele lugar em que ele estava Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna ou por altar, será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nós vamos orar mais uma vez com a irmã Esther Silva e Silva, que se encontra presente. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos na sua casa mais uma vez para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já foram entoados em teu nome. E nós
Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que tem falado ao nosso coração. Que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite de salvação. Que vidas nesta noite possam se render aos teus pés. Queremos te pedir, Senhor Deus, por cada uma pessoa presente neste culto. Que cada família aqui representada, Senhor, seja abençoada e protegida pelo Senhor. Muito obrigado por tudo. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o assento. A história de Jacó é cheia de situações de muito conflito, situações conflitantes, principalmente dentro da própria família. E é interessante que o conflito de Jacó já começa no seu nascimento, porque Rebeca tem 2 filhos, e esses 2 filhos é Esaú e Jacó. Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. O nome de Jacó é usurpador, aquele que engana. E esse rapaz, ele enfrenta alguns conflitos, principalmente dentro de casa, na família. O conflito na vida de Jacó começa quando ele engana o próprio irmão com um prato de lentilha. Esaú chega do campo, cansado, ele era homem de campo, de caça. Jacó era mais homem de casa, aquele jovem de dentro de casa. Esaú, aquele cidadão de campo. Esaú chega cansado. Jacó é um mestre cuca, um bom cozinheiro, preparando um cozido, né? E ele faz aquela troca conhecida, que está lá no capítulo de número 25 do livro de Gênesis, no verso de número 34, quando o autor vai falar nessa narrativa onde o irmão engana o outro irmão com um prato de lentilha. A partir do verso 27. Cresceram ambos os meninos. Esaú foi varão perito de caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava quem? Jacó. Era o queridinho da mamãe. Queridinho da mamãe. Mamãe Rebeca adorava Jacó. E papai Isaque adorava Esaú. E aí, o texto vai dizer que um belo dia, conforme eu mesmo mencionei, Esaú, chegando do campo, disse: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então Jacó, malandramente, o que ele faz? Então ele diz: olha, vende-me hoje a sua primogenitura. E Esaú caiu na ideia dele. Vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Muita gente fazendo isso, né? Esse é outro assunto. Jacó, se já não bastasse essa forma de enganar o irmão com um prato de lentilha, ele vai enfrentar um outro obstáculo, um outro conflito dentro da casa. Ele, junto com a mãe, chamada Rebeca, vão arrumar uma forma de enganar o próprio pai, que é Isaque. E aí Rebeca escuta que Isaque quer comer um cozido, né? E aí ela fala para Jacó o seguinte: olha, sua mãe, seu pai,
quer comer um cozido, mas é feito pelo seu irmão do seu irmão. Vamos fazer o seguinte: você vai lá, ele já está com os olhos cansados, a idade já chegou mesmo. Você vai lá, prepara aquele cozido que você sabe fazer, leva para o seu pai, que ele vai pensar que é Esaú. Mas aí Jacó falou assim: não, mamãe, não posso fazer isso, estou aqui só parafraseando, não posso fazer isso, porque Esaú é peludo, muito pelo, eu não tenho pelo. E aí a mãe fala assim: não, vai dar um jeito aqui, você vai no campo, pega lá e mata uma cabra, traz o pelo da cabra, coloca nas suas mãos, e quando o seu pai colocar as mãos, vai entender que na verdade você é o Esaú e não é Jacó, e aí vai comer do cozido. E aí o que vai ser feito? Ele vai justamente entrar nessa e engana o próprio pai, junto com a mãe, mamãezinha Rebeca. E aí o conflito continua, porque Jacó vai enfrentar um outro conflito. Depois de enganar o irmão, enganar o próprio pai, junto com a mãe, ele agora tem que fugir. Ele tem que sair daí de onde ele estava. Então a mãe e o pai, então, eles vão tramar uma situação de preservar a filha do filho. Então assim: olha, você vai para a casa do seu tio Labão, permaneça lá na casa de Labão, fica lá, né, até que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. E o texto diz que Jacó, ele se torna um fugitivo e vai justamente tentar se refugiar na casa de Labão. Ele faz uma viagem aproximadamente de 12 milhas, de Beceba até Arã, 12 milhas, para chegar até aquele lugar. Passou a noite nesse lugar, e foi neste lugar que ele tem uma experiência, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, de algumas lições importantes sobre o seguinte tema: a voz da presença de Deus. Porque é isso que vai acontecer, está acontecendo aqui nesse texto do capítulo 28. Jacó está fugindo, Jacó é um fugitivo, Jacó está cheio de traumas, Jacó está enfrentando uma dificuldade com ele mesmo. Jacó, ele não tem uma identidade de quem ele é, ele está perdido com a própria identidade, porque até então o nome dele é Jacó, o enganador. Ele vive um conflito familiar, uma divisão dentro da própria casa, onde um pai prioriza um irmão e a mãe o outro. Então ele está nesse conflito aí. E agora ele tem que ir embora de casa e ir para um lugar, porque o irmão deseja acabar com a vida dele. E quando ele chega a partir do versículo 10, parece que a vida de Jacó toma um outro rumo, com a voz da presença de Deus. Eu quero trazer para você nessa noite, porque eu não sei quais são os conflitos que você tem vivido na tua vida, internos ou externos. Não sei de que forma que você tem encarado a situação da sua própria vida, mas eu quero trazer para você essa mensagem que muito falou no meu coração, que apesar dos conflitos internos e externos, apesar das situações que nós enfrentamos, existe um Deus que vem ao nosso encontro na hora certa, no momento certo, para nos socorrer. Esse é o Deus que nós servimos. Texto, o versículo de número 10, diz que chegou a um lugar, passou a noite, que já era sol, ele pegou uma pedra. Eu fiquei pensando e analisando, e depois nós vamos falar, já partindo aqui para no decorrer do sermão, que eu fiz algumas perguntas a esse texto, a esse versículo aqui. Como é que alguém vai usar uma pedra de travesseiro? Para quem não sabe, o travesseiro ele tem uma importância muito grande para dormir. Quando você coloca o travesseiro, ou a cabeça no travesseiro, para você descansar o teu cérebro, a tua mente, é um lugar de descanso, além da cama, o travesseiro. E esse homem, ele pega uma pedra, passa a noite, coloca aquela pedra, ele deita, dorme com aquela pedra como travesseiro. O texto vai dizer que ele tem um sonho, a partir do versículo 10, que sonho maravilhoso. Tem gente que sonha até voando, né? Tem gente que sonha voando. Esse dia eu sonhei lá em casa que eu estava voando. É muito legal. Caí assim, de repente, ficou assustado. Porque já alguém sonhou assim? Você sonha, parece estar andando, não sei como é que é o negócio, você parece estar voando mesmo. Daqui a pouco você acorda para a realidade, você não está em lugar nenhum, né? Mas Jacó tem um sonho diferente.
O sonho de Jacó é um sonho espetacular. Que sonho maravilhoso. Que sonho bacana desse homem. O texto vai dizer que ele sonhou e uma escada está posta no céu, junto com a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que sonho espetacular. E de imediato eu olhei essa expressão do sonho de Jacó e eu consegui perceber que quando ele tem esse sonho de uma escada que está colocando na terra e no céu, eu percebo que aqui é uma ligação, que Deus não abre mão de se comunicar com o homem, de ir em busca do homem, de se relacionar com o homem, porque essa escada representa justamente isso. Os anjos descendo, Deus está ali naquele negócio, nesse sonho, apresentando-se para Jacó, sinalizando para ele que apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, todos os conflitos que ele enfrentou, ainda assim, Deus não abria mão dele. Esse era o sinal. E esse homem está ali, com esse sonho. E aí no versículo 13, meus irmãos, o texto vai dizer que eis que o Senhor estava acima dela, e aí começa então a voz de Deus. Deus começa a falar com Jacó. Imagina você, esse homem cheio de conflitos, cheio de complexos, cheio de situações internas, e agora ele tem a oportunidade de ouvir a voz da presença de Deus naquele lugar. Meus irmãos, quantos de nós que ao enfrentarmos os conflitos da vida, nós ouvimos a voz da presença de Deus, e aí nós recebemos do céu uma porção dobrada para continuar a caminhada cristã? Quantos de nós que no meio do conflito necessitamos e precisamos urgentemente de ouvir aquela voz, como de Deus com Elias naquela caverna? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? É a voz de Deus. Quantos de nós, dentro do nosso quarto, chorando, se derramando pelos conflitos da vida, necessitamos de ouvir aquela voz: estou aqui contigo? Porque é isso que vai acontecer na vida desse homem. A voz da presença de Deus vai mudar toda a história de Jacó. E a primeira coisa que acontece é justamente isso que o texto vai falar. O texto vai dizer que Deus, ele diz para Jacó, no versículo 13: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. O que mais que ele vai dizer aí? O Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tu o quê? Descendência. Pronto. A voz de Deus, da presença de Deus, surge no momento conflitante da vida de Jacó, para revelar que Deus estava com quem? Com ele. Apesar de tudo que ele vivenciou na família, dessa prioridade da mãe, do pai, da briga, dos conflitos, do desejo de vingança do irmão, ainda assim Deus fala assim: olha, eu estou contigo, camarada, eu não abro mão de você. É o Deus da graça, é o Deus do amor, que nós cantamos aqui ainda há pouco. Ele me ama, é o Deus da misericórdia. A voz de Deus fez Jacó reconhecer que ele não estava sozinho, e ainda assim havia uma promessa para a vida dele. Se você observar o versículo 13 e 14, ele vai dizer assim: olha, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua semente será o quê? Bendita todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, e você que está aqui nessa noite, precisa tomar essa palavra na sua vida, na sua família, e entender que apesar de tudo que você tem vivenciado, ainda assim, Deus não o abandonou. Deus está contigo. Então é uma música que eu já estou uns 15 dias nessa música, até sair para cantar. Aquela música Sobrenatural, que
que fala, Deus está contigo. O nome da música, Sobrenatural. Deus está contigo. Música bonita, né? Eu estou já há uns 15 dias ouvindo essa música, assim, do nada toca, eu vou escutando a música, talvez seja para mim essa mensagem no meu coração. E Deus falou assim, eu estou contigo, rapaz. Vamos embora. Saber que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado, na verdade, a motivação, é o elemento motivador que precisamos para continuar a jornada da vida cristã. Saber que Deus, em momento algum, Ele nos deixou, ter a certeza de que mesmo diante dos conflitos dessa vida, Deus permanece aonde? Do nosso lado. E Deus vai falar para Jacó, naquele sonho, eu sou o Senhor. Imagina você acordando de madrugada ouvindo isso, Deus com você, Deus falando com você. Calma, Birajara, eu sou o Senhor. O Deus de Abraão, Birajara, teu pai. Olha, o Deus de Isaac. E aí Deus vai falando e ministrando no coração de Jacó, né? Não vai, melhor do que você sonhar com quem está voando, mas sonhar com Deus falando com você é muito melhor. Pelo menos você vai sair fortalecido. E foi isso que aconteceu com Jacó. Deus estava prometendo a ele que ele não estava sozinho. Havia uma promessa de orientação para a vida de Jacó. E aí, a voz da presença de Deus, ela revela não somente que Jacó não estava sozinho, mas a voz da presença de Deus vai revelar para Jacó que havia uma promessa para se cumprir na vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante das questões que nós enfrentamos, muitas das vezes, nos sentimos sozinhos, cansados, e parece que as coisas não acontecem, parece que estamos no meio de um barco, remando sem força, e parece até que aquelas promessas não vão se cumprir, mas Deus fala assim, olha, Jacó, apesar de tudo, eu vou cumprir a promessa da sua vida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó, mesmo com o erro dele, com o fracasso dele, com as dificuldades dele, com os complexos dele, Deus está dizendo que ele vai ser alguém que ia ser uma bênção na mão de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não olha para você conforme o homem te olha. Deus não olha para você da mesma forma que o ser humano olha. E algumas vezes, as pessoas podem até olhar para você e nem acreditar em você, nem achar que você tem mais jeito. Mas Deus fala assim, não, nada disso. Ele vai dizer assim, olha, você pode até não ser como Jacó, um enganador, mas ainda assim Deus fala assim, olha, em ti serão benditas as famílias da terra, porque Deus tinha um propósito e um projeto e um plano na vida de Jacó, e Ele tem para cada um de nós. Apesar de tudo, Deus não desiste de nós. Ele vem ao nosso encontro, e quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos curar, para tratar, restaurar, mudar e transformar a nossa vida. O texto continua nesse diálogo, dessa voz importante de Jacó, e aí vai surgir então na vida desse homem algumas coisas importantes com aquela voz, a voz de Deus. A partir do verso de número 18, texto aí, Jacó temeu, versículo 17, sabia que Deus estava ali naquele lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu, comunicação, relacionamento, comunhão. E aí esse homem tem algumas atitudes, que depois que ele ouviu a voz da presença de Deus, então ele vai tomar algumas atitudes na vida dele. O texto diz, então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada. Quero destacar para você que a presença, o texto, o versículo, a parte A do versículo, ele fala, então levantou-se Jacó de madrugada. Você pode repetir comigo? Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. O primeiro efeito na vida desse homem é que quando ele entende que Deus estava ali, quando ele entende que é a presença de Deus naquele lugar, então ele tem uma atitude, ele se levanta de manhã, de madrugada. A ideia de levantar-se de madrugada, aqui no texto, tem a ver com comunhão com Deus, busca por Deus. Trocando em miúdo, Jacó agora entende que ele precisa
construir uma vida espiritual com Deus. E como é que acontece isso? Primeiro, ele vai levantar um altar naquele lugar. Ele vai levantar um altar. Segundo, o texto fala que ele, no versículo de número 18, que ele derramou o quê? Azeite. Para quem não sabe, e aí são elementos significativos que estão por trás desse texto, que é muito importante. E eu não posso, de maneira nenhuma, deixar escapar essa oportunidade de cavar essa mina que existe nesse texto e trazer as lições para a nossa vida. Primeiro, levanta um altar, um lugar de adoração, de comunhão, um lugar de entrega a Deus, mas ele também pega o azeite, vai derramar o azeite. Azeite no Antigo Testamento era um momento de consagração, era algo usado para consagração lá no Antigo Testamento. E esse homem chamado Jacó, depois de ter um encontro com Deus, depois de ele entender que a voz de Deus estava ali, então ele tem a atitude: vou mudar a minha vida espiritual, agora eu vou ser diferente, eu vou levantar um altar, mas não somente isso, eu vou consagrar esse altar. A voz da presença de Deus deve produzir o efeito na nossa vida de mudança espiritual, de uma vida de consagração, de uma vida de entrega diante do altar de Deus. Na sua casa, meu irmão, levanta altar. Levanta um altar no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro. Consagra o lugar onde você se encontra. Porque é isso que Deus quer nos ensinar nesse texto aqui, está desse homem. Ele escuta a voz de Deus, sabe que Deus está ali. Ele vai: qual terrível esse lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta do céu, depois daquele sonho que ele tem. E ele se levanta, então ele toma uma atitude: vou mudar minha vida, eu não vou ficar mais, ou não vou ser do mesmo jeito, eu vou ser diferente. Jesus levantou cedo, lá em Marcos capítulo 1, verso 35, e ele levantou cedo para orar, levantou cedo para buscar. Marcos diz que depois daquela cura da sogra de Pedro, então Jesus, ele levanta bem cedinho para orar, para buscar o Senhor. O verso 35, irmão. Aí, levantando-se de manhã, muito o quê? Cedo. Ele foi fazer o que naquele lugar muito cedo? Orar. Um lugar deserto para orar, cedo. Essa questão de acordar cedo, levantar cedo, é um momento de separação, um momento de consagração, um momento de busca, um momento de comunhão, um momento de relacionamento com Deus. Quando você acorda cedo e fala assim: olha, eu agora entendo, eu preciso melhorar a minha vida espiritual com Deus. Jacó passa por isso lá no Antigo Testamento. Ele agora prioriza Deus e acorda cedo para ter um encontro com Deus. A segunda lição desse texto aqui está no verso de número 21. A voz da presença de Deus surge para transformar a vida de Jacó. Não somente a vida espiritual dele, mas também a transformação que ele estava pronto para experimentar. Olha o que vai dizer o verso de número 21. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada, ou nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu Deus, ou melhor, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o quê? O Senhor será o meu Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Lá atrás, quando Deus se apresenta para ele, para Jacó, Deus não fala que ele é Deus dele não, tá? Eu sou o Deus do teu pai. Do teu pai. Essa é a diferença do texto. Agora, depois que Jacó, ele escuta a voz de Deus, ele entende que é Deus, ele fala assim: olha, tudo bem, eu sei quem é Deus. Eu vou mudar minha vida espiritual, e não somente isso. Agora, se eu voltar para casa, ele será o meu Deus. Não somente Deus dos meus pais, mas o meu Deus também. Meus irmãos, essa declaração só pode ser feita com aqueles que têm um encontro com Jesus de Nazaré. E que têm a certeza da voz desse Deus presente na vida e para o resto da vida. Então você tem essa noção: ele será o meu Deus. Nessa noite, eu quero trazer ao seu coração que essa voz, a voz de Deus, a presença de Deus deve produzir esse efeito no seu coração. Diz que a vida espiritual não pode permanecer do mesmo jeito. E segundo, Deus, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o seu Deus. Eu quero já partir aqui para o encerramento.
do verso 22, quando Jacó vai ter uma terceira atitude que eu quero fazer a aplicação nesse momento aqui para encerrar essa parte de celebração da palavra de Deus. Ele vai dizer: e esta pedra que tem um posto por coluna será o quê? Casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. A palavra dízimo aqui também tem uma aplicação muito importante na vida cristã. Porque no Antigo Testamento, a entrega da 10ª parte para Deus era uma questão de fidelidade a Deus. A experiência de Jacó, naquele sonho, fez ele ouvir a voz, entender que ele agora estava diante de um Deus todo-poderoso e que ele tinha que ser fiel a Deus. Ou seja, a voz da presença de Deus deve produzir no nosso coração a fidelidade a Ele. Mas não é fidelidade a Deus em algumas coisas. Porque se você olhar o texto, ele vai dizer assim: olha, esta pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus. Aí ele fala assim: e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? Aí você está pensando assim: ah, pastor, mas aqui Jacó está falando de dinheiro. Primeiro que não existia moeda naquela época. Lá atrás não. O que Jacó está dizendo que a 10ª parte de tudo não envolve só a parte financeira, mas sim uma fidelidade a Deus em tudo que você faz. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, a entrega de tudo é tudo, não é meio tudo, é tudo. E aí tem a ver com a fidelidade. Às vezes, nós cometemos um erro na nossa caminhada, talvez por falta de ensino. Nós pensamos o seguinte: eu entrego meu dízimo, dinheiro, já estou bem na fita com Deus. Está errado. Porque não adianta nada você também entregar o seu dízimo, dinheiro, e também não ser fiel a Deus em outras coisas. Porque a fidelidade a Deus está acima de tudo. Não é simplesmente um valor financeiro. E qual é a questão da fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus no seu relacionamento com Ele, fidelidade a Deus no compromisso com Ele, fidelidade a Deus na sua família, fidelidade a Deus na sua forma de viver. Isso é fidelidade a Deus. Então, Jacó entendeu: eu vou dar o dízimo de tudo. Ou, em outras palavras, vou entregar a 10ª parte de tudo da minha vida. E aí eu quero fazer aqui uma aplicação. Será que nós realmente, quando ouvimos a voz de Deus, nós entregamos a Deus tudo? O tempo que nós recebemos, nós entregamos tudo para Ele? A vida, nós entregamos tudo para Deus? Aquilo que faço é tudo para Deus? Nós cantamos agora um hino, cantor cristão, Salomão Dízimo. Tudo entregarei, tudo a Ti, tudo entregarei. 295. Vamos falar de tudo. Tem a ver com a fidelidade a Deus. Concluo então, para dizer para os irmãos que, apesar dos conflitos internos e externos da vida de Jacó, apesar de tudo isso, Deus jamais o abandonou. Um enganador, um usurpador, que recebeu a transformação do próprio nome de Jacó para Israel. Deus, Ele não perdeu Jacó de vista. Se você continuar a história, você vai perceber que depois um anjo, ele vai lutar com um anjo no Val de Jaboque, no capítulo 32. E o anjo toca na coxa dele, experimenta ali algo extraordinário na vida dele. Ele vai ter um encontro com o irmão dele, Esaú, e aí vai acontecer a reconciliação. Depois dele vivenciar primeiro uma experiência com Deus, agora ele vai ter a oportunidade de viver uma experiência com o irmão dele. Que nessa noite, essa palavra objetiva, que tem como um objetivo específico, trazer ao seu coração e acender no seu coração a chama de que, apesar de tudo que você tem vivido, ainda assim Deus jamais o abandonou. Ele não desiste de você. Em momento algum Deus desiste de nós. Não desistiu de Jacó,
Não desistiu de Pedro, como estava ali naquela praia. E quando Jesus se apresentou, ele pulou dentro d'água porque estava sem roupa. Não desistiu dos discípulos, também não desistiu de você. Deus vem ao seu encontro. E quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para curar, restaurar e transformar as nossas vidas. Que Deus o abençoe. Estamos encerrando o culto no horário referencial, 20 horas e 33 minutos. Nós vamos cantar, depois vamos orar, depois vamos encerrar o momento de celebração. Pastor, você não fez apelo. Eu não vou fazer apelo não. Eu falei isso aqui em alguns cultos, que eu não faço apelo pela vontade humana. Eu faço apelo pela direção do Espírito Santo de Deus. E a mensagem foi entregue. Essa é a minha obrigação, entregar a mensagem. Agora você pega a mensagem, receba no seu coração, na sua memória e põe em prática na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelas mãos de Deus. Não precisa você levantar a mão, vir aqui à frente, não. Se você quiser tomar a decisão na sua vida, como o Jacó fez, de reconhecer que Deus estava ali, que Ele ia ser o Deus dele, você pode me esperar na porta quando sair, no pé do ouvido, sem ninguém vir e falar assim: olha, pastor, eu entendi a mensagem, eu tomei uma decisão, não fui lá na frente, mas eu estou aqui no anonimato compartilhando contigo que esse Deus é o Deus que eu sirvo, e a partir de hoje eu vou fazer um voto com Ele, como Jacó fez. E você pode compartilhar na porta da igreja, eu vou anotar seu nome e depois nós vamos acompanhar, cuidar e acolher você aqui nessa comunidade de fé. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Hoje pra te Senhor, minha vida oferecer
ministrando a bênção apostólica. Eu estarei na porta para completar os irmãos. Depois da bênção apostólica da oração, nos assentaremos e eu estarei na porta para completar cada um dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, pela manifestação da Tua graça, pela manifestação da Tua glória aqui nessa noite. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos permitiu desfrutarmos da presença sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo que nós vivenciamos aqui nessa noite, tudo que nós ouvimos, nós participamos aqui nessa noite, seja penetrando no mais íntimo do nosso ser, Deus, e faça, Deus, isso por fazer a memória na nossa semana, para que possamos ser, Deus, cada dia mais renovados e restaurados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Entregamos a nossa semana, devolvemos a nossa semana, o nosso dia ao Senhor. Reconhecemos que nós somos completamente dependentes do Senhor, Deus. Dá-nos uma semana de paz, de tranquilidade, de proteção. Sabemos que enfrentaremos as dificuldades, mas a maior convicção e o que nós temos é de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Confiamos e depositamos, a Deus, a nossa esperança no Senhor. Olhando com os olhos da fé, estaremos reunidos durante a semana nos nossos compromissos familiares, profissionais, mas acima de tudo, nos nossos compromissos diários com o Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. E que a Tua graça, a Tua misericórdia, o amor do nosso Deus, as consolações do Teu amor, que a Tua paz e o consolo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento, por favor. Estarei na porta para completar todos os irmãos. Hoje.